Sabe por quê que isso tanto me emociona? Porque no dia que eu fui pra cirurgia, eu deixava o meu bem mais precioso em casa. Eu não sabia se daria certo. Eu tava entrando pra um bloco cirúrgico, mas em momento nenhum, eu duvidei que se Deus estava permitindo que eu pudesse ir pra cirurgia, era porque tudo daria certo. Mas só quem é mãe, ou pai, ou quem tem um amor assim, sabe o que isso significa. Eu entrava para aquele bloco cirúrgico com fé e esperança de que as coisas seriam melhores do que estava entrando. Mas eu também sabia dos riscos que eu corria. Mas eu também corria risco se eu não fizesse nada. Eu também corria risco se eu continuasse obesa. Eu corria os mesmos riscos ou até maiores do que tá me submetendo à cirurgia. E a única coisa que eu pedia era para que fosse feita a vontade de Deus. Que se Deus estava me permitindo que aquela cirurgia acontecesse, que Ele estivesse lá à frente de tudo. Assim como foi a vida inteira, a minha vida. Sempre Deus esteve à frente. Às vezes as coisas não aconteciam da maneira como eu queria e eu não entendia. E quando eu parei de questionar, de perguntar, e passei a entender que eram os planos de Deus para minha vida, tudo começou a ser diferente, tudo começou a mudar, tudo começou a ter outro valor, outro sabor. Então foi assim, quando eu decidi naquele dia 21 de janeiro de 2020 entrar pro bloco cirúrgico, acreditando que tudo daria certo, acreditando que Deus tinha o melhor para mim. Hoje eu tenho certeza, mais do que nunca, não é só sobre ter saído do bloco cirúrgico tudo bem, e sim sobre ter passado um ano e eu saber que eu consegui vencer, que eu consegui sair da obesidade, que eu consegui ser uma pessoa saudável, que hoje eu tenho uma disposição que eu nunca tive antes, que hoje eu me amo como eu nunca me amei antes, que eu consigo fazer coisas que há muito tempo eu não conseguia fazer por mim. As coisas mais simples que tu pode imaginar, que se tu nunca foi obeso, tu não sabe o que é. E isso mexe tanto com a gente, mexe com o teu eu, porque para as coisas mais simples da vida, tu passa a deixar de fazer. E tu não percebe isso. Isso vai acontecendo, ela vai te limitando dia após dia e tu não percebe. Tu só percebe quando tu não consegue mais fazer por ti. Quando tu quer fazer e tu precisa pedir ajuda para outra pessoa fazer para ti. Isso dói tanto. Então, nada além de agradecer a Deus a oportunidade, agradecer aos médicos que cuidaram tão bem de mim, a minha família, os meus amigos que sabiam da cirurgia, que me apoiaram em tudo, a minha filha que foi tão abençoada em todo esse período, sempre disposta a entender e a me ajudar. Sendo tão pequenininha, meu marido que se privou de muita coisa. Quem estava operando era eu, não era ele. Ele não precisava se privar de comer as coisas que ele gostava de comer, porque eu tinha escolhido fazer a cirurgia. Mas ele entendeu, sem nem eu precisar pedir, que não seria legal, que ele poderia segurar a barra um pouquinho, que ele poderia comer aquilo que eu sempre gostei longe de mim ou ficar sem comer. Embora isso pudesse acontecer, eu tinha certeza de que eu não iria fazer aquilo ali, né? Porque eu tinha escolhido fazer a cirurgia, em momento nenhum eu ia pedir pra ele ou pra qualquer pessoa não comer alguma coisa na minha frente. Mas ele teve tamanha sensibilidade que me ajudou muito no meu processo. Quando eu decidi fazer a cirurgia, eu fui atrás. Mas eu não tinha dinheiro pra mim pagar essas consultas que o plano de saúde não cobre, sabe? Tem algumas como a nutri, a psicóloga, endocrinologista, dependendo, que não cobre. E esses gastos passavam de R$1.000.
E isso lá em 2019 eu não conseguia. Hoje, em 2021, também continuo não conseguindo se eu tivesse que pagar, entende? E o meu marido disse, não, a gente vai conseguir. Independente de como for, a gente vai dar um jeito. Nem que eu tenha que fazer mais hora extra. Mas como fazer mais hora extra, Rony? Não tem. Tu já trabalha todas as horas extras disponíveis. Mas ele conseguiu. Ele me ajudou. A gente abriu mão de muita coisa para que eu conseguisse pagar essas consultas, para que eu conseguisse fazer esse acompanhamento. E os planos eram que eu continuasse após a cirurgia fazendo esse acompanhamento com a mesma equipe. Porém, não foi possível. Nesse período ele foi demitido do emprego, ele saiu sem receber as verbas rescisórias, o que dificultou. Mas não impossibilitou de eu continuar o meu tratamento, né? Eu procurei outra nutricionista que aceitava o plano, expliquei para o meu cirurgião e ele entendeu que naquela situação era melhor eu acompanhar com outra nutri do que eu ficar sem acompanhamento, né? Então foi o que eu fiz. Eu poderia ter batido a minha meta médica antes do tempo, como muitas pessoas, em 6, 7 meses? Sim, poderia. Mas eu não pude ir pra academia. Os meus exercícios tiveram que ser em casa, quando dava pra fazer. Porque eu tenho uma criança de 5 anos, agora de 5 anos, né? Mas que não tinha 5 anos. E que ela tem uma rotina tão grande de colégio, de fisioterapias, de atendimentos, que sempre a prioridade é a saúde dela. Embora eu tenha que cuidar da minha também. Mas ela não consegue ainda fazer as coisas sozinha, né? Ela precisa da gente, que nós que somos os responsáveis por ela. Então, muitas vezes, eu deixei sim de fazer atividade física, eu deixei de fazer alguma coisa por mim em prol dela. E eu não me arrependo disso, porque o meu resultado veio independente, não veio com 5 meses de cirurgia, não veio com 7, mas agora com 1 ano eu tô com meu peso ideal, eu não estou mais na obesidade, o meu cirurgião me liberou para procurar cirurgia plástica reparadora de abdômen e de qualquer outra parte que o cirurgião plástico venha avaliar, né? Que nem ele disse, se isso te incomoda, se tu acha que precisa fazer, se tu não acha, se tu tá bem assim, tu não precisa, né? Mas eu, Jéssica, me incomoda. E eu quero procurar por ela, mas no momento certo. Porque, novamente, hoje, se não existisse a pandemia, eu não teria condições financeiramente de arcar com um pós-operatório. Porque não é simplesmente ir lá e operar. A gente precisa de remédio, de malha, das placas lá, o que o médico pedir, das roupas pós-cirúrgicos, né? A gente precisa das drenagens linfáticas lá. Não sei certo sobre isso ainda, mas eu já tenho pesquisado e lido bastante, mas eu sei que tem um custo. Embora o plano de saúde libere o abdômen, né, de avental, pra gente fazer a remoção dessa sobra de pele, tem um custo para esse pós-operatório que hoje eu não tenho como arcar com ele. Então eu decidi que eu vou esperar mais uma vez. Eu vou entregar nas mãos de Deus e no momento certo as coisas vão acontecer. Eu tô gravando esse vídeo hoje, eu não sei quando que eu vou postar ele. Não sei se um dia eu irei postar ele. Se vai ser só um registro pra mim. Mas enfim. Aqui eu tô falando tudo que o meu coração sente hoje. Eu parar de chorar, porque logo daqui a pouquinho a Manuzinha tá chegando. O Rony foi com ela hoje pra físio. Porque eu tinha essa consulta com o médico, né, online. Então o Rony foi com ela. Acompanho ela pra ela não faltar na terapia e para que eu não precisasse faltar na minha consulta, né? Eu marquei ela online e a gente conseguiu conciliar as coisas. E eu tô em casa aqui. Fiz os meus pedidos das vendas dos cosméticos ali. Postei lá na página do Chimarrão da Manu algumas coisas em promoção em relação à Semana do Consumidor. Tomei o chimarrão. E agora eu tô aqui agradecendo a Deus pela oportunidade que eu tive, que eu tô tendo todos os dias, né? Porque eu poderia não estar mais aqui. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi viver da melhor forma possível. Desde que eu decidi que eu ia tratar a obesidade, não é que eu não coma mais besteira, não é que eu não coma mais as coisas que eu sempre gostei de comer. Mas eu aprendi a comer.
Eu aprendi que a comida não deve ser minha válvula de escape, que nos momentos de alegria ou de tristeza, ela não é uma válvula compensatória. Ela deve só me nutrir, nada além disso. Assim como deve ser pra ti. E se não é essa a tua relação com a comida, procura te relacionar de uma melhor forma com ela. Tu vai ver que tu só vai colher benefícios. A experiência que tu vai ter a partir do momento em que tu te priorizar na tua vida e tu passar a te alimentar de uma forma saudável, tu vai poder ver e colher resultados que tu nunca teve antes. A gente não deve, em momento nenhum, descontar os nossos sentimentos na comida. A gente precisa aprender a lidar com eles. E é isso que a gente faz e deveria fazer todos os dias. Seja lá com a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta, do pastor, do padre, da palavra de Deus. Tu precisa conhecer a ti mesmo.